Olá, turma! Vamos para a nossa aula de língua portuguesa, verbo, primeira conjugação, página 247 e 248. Só para relembrar, sabemos que há 3 conjugações de verbos. A primeira conjugação, ar. A segunda conjugação, e a terceira conjugação, ir. Hoje iremos estudar a primeira conjugação, ar. São verbos terminados em ar. Sabemos que verbo é uma ação. Algumas palavrinhas, por exemplo, de ação, que são verbos: cantar, sonhar, saltar, caminhar. Essas palavras são verbos de primeira conjugação, porque terminam em ar. Cantar, sonhar, saltar, caminhar. Os verbos podemos conjugar no presente, é o que está acontecendo agora, pretérito ou passado, que são as mesmas coisas, pretérito e passado, é o que já passou, e o futuro, que ainda vai acontecer. Observe agora no seu livro, na página 247. Observe a conjugação do verbo cantar e verifique a flexão, variação do verbo em tempo, número e pessoa. Número é singular e plural. Pessoa, no singular, eu tenho eu, tu, ele, ela. No plural, nós, vós, eles, elas. O tempo são pretérito, presente e futuro. O próprio livro nos trouxe um exemplo. Vamos conjugar o verbo cantar. Primeiro vou conjugar o verbo cantar no presente. Eu canto. Tu cantas. Ele, ela canta. Nós cantamos. Vós cantais, eles, elas cantam. Então, vocês observaram que no presente é o que está acontecendo no momento. Aqui são os pronomes pessoais do caso reto. Pessoa, né? Então, eu, tu, ele, ela estão no singular. Nós, vós, eles, elas estão no plural. Por que eu sublinhei essas palavrinhas aqui, essas últimas sílabas? Porque ao conjugar no verbo presente da primeira conjugação ar, sempre você vai terminar com essas sílabas, essas palavrinhas. Agora vamos conjugar o verbo cantar no pretérito ou passado. O passado ou pretérito indica o que está acontecendo antes do momento que se fala. Se é passado, é o que já passou. Então, vamos conjugar o verbo cantar no pretérito. Eu cantei. Tu cantaste. Ele, ela cantou. Nós cantamos. Vós cantastes, eles, elas cantaram. Ao conjugar os verbos na primeira conjugação, no pretérito também, você terminará, no final serão estas sílabas que estão sendo sublinhadas. Então, terminará com ei, aste, ou, amos. Vós, você vai terminar com hastes e eles, elas com aram. O futuro, podemos dizer que acontece depois do momento que se fala. Quer dizer que ainda vai acontecer. Vamos conjugar o verbo cantar no futuro? Eu cantarei. Tu cantarás. Ele, ela cantará. Nós cantaremos.
Vós cantareis. Eles, elas cantaram. Cantarão. Eles, elas cantarão. Podemos dizer que também, em primeira conjugação no futuro, essas palavrinhas que estão sublinhadas terminarão dessa forma. Se verbo é ação, vamos sublinhar os verbos destas frases. Débora sempre ajuda sua mãe. Qual é o verbo? Ajuda. Carlos escorregou no parque. Qual é a ação que o Carlos fez? Escorregou. O macaco subiu na bananeira. Qual é o verbo? Subiu. Do verbo subir, escorregou do verbo escorregar e ajuda do verbo ajudar. Meu amigo canta bem. Qual é o verbo? Canta. Se é canta, qual tempo ele está? Presente. Amanhã falaremos com a professora. Qual é o verbo? Falaremos. Esta frase está no futuro. Os alunos estudaram para a prova. Qual é o verbo dessa frase? Estudaram. Vem do verbo estudar. Esta frase está no pretérito ou passado. Vamos completar? Eu, saltar, pretérito. Como ficará? Eu saltei. Nós, comprar no futuro. Nós compraremos. Ela, andar no presente. Ela anda. Eles, comprar no futuro. Eles comprarão. Tu, gritar no presente. Tu gritas. O verbo desta frase é ensina. Esse verbo, ele está no presente. A professora ensina a lição. Vamos passar para o pretérito? A professora ensinou a lição. Agora eu quero que passe essa frase para o futuro. A professora ensinará a lição. O verbo dessa frase está no futuro. Aqui o verbo foi para o pretérito e aqui no futuro. É tão bom conjugar verbos. Vamos conjugar o verbo estudar no presente? Eu estudo. Tu estudas. Ele, ela estuda. Nós estudamos. Vós estudais. Eles, elas estudam. No pretérito, eu estudei. Tu estudaste. Ele, ela estudou. Nós estudamos. Vós estudastes. E eles, elas estudaram. Estudar no futuro. Eu estudarei. Tu estudarás.
Ele, ela estudará. Nós estudaremos. Vós estudareis. Eles, elas estudarão. Vamos para as atividades do seu livro na página 247, número 1. Observando as terminações do verbo cantar, conjugue o verbo falar. Agora é sua vez de conjugar o verbo falar. Já responderam? Vamos então corrigir? No pretérito, falar. Eu falei. Tu falaste. Ele, ela falou. Nós falamos. Vós falastes. Eles, elas falaram. No presente, eu falo. Tu falas. Ele, ela fala. Nós falamos. Vós falais. Eles, elas falam. Futuro, eu falarei. Tu falarás. Ele, ela falará. Nós falaremos. Vós falareis. Eles, elas falarão. Número 2. Escreva a pessoa e o número dos verbos destacados. Veja o exemplo. Os alunos cumprimentaram a professora. Os alunos, eles, terceira pessoa do plural. Letra A. André levou o irmão à pracinha. Observem bem que o verbo levou está em negrito. Agora é sua vez de responder a letra A e a letra B. Dá uma pausa no vídeo e responda. Responderam? Vamos corrigir? Letra A. André levou o irmão à pracinha. Então, André, ele, terceira pessoa do singular. Letra B. Pedro, Alice e eu jogamos basquete. Responderam? Se não, dá uma pausa no vídeo e responda. Se já respondeu, vamos corrigir? Pedro, Alice e eu, nós. Primeira pessoa do plural. Número 3. Conjugue o verbo andar nos tempos pedidos. Você vai conjugar o verbo andar no pretérito presente e futuro. Responda. Já responderam? Então vamos corrigir. Eu andei. Tu andaste. Ele, ela andou. Nós andamos. Vós andastes. Eles, elas andaram. Aqui foi conjugado o verbo andar no pretérito. No presente, eu ando. Tu
andas. Ele, ela, anda. Nós andamos. Vós andais. Eles, elas andam. Agora, no futuro. Eu andarei. Tu andarás. Ele, ela andará. Nós andaremos. Vós andareis. Eles, elas andarão. Nossa atividade de hoje termina por aqui. Beijo, até a próxima aula.